Tem um argumento que as pessoas usam muito para justificar a pidança das coisas que as pessoas têm, dizendo que a terra é do Senhor e que nós devolvemos aquilo que ele nos deu. Devolvemos 10% porque tudo é dele, que a terra inteira é dele, por isso nós devolvemos 10%. Jesus disse que passará céus e terra, céus e terra, mas as palavras dele não hão de passar. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos seus fiéis, ele lembra para ficar firme na promessa até a volta de Cristo Jesus, lembrando das pessoas ímpias que voluntariamente negaram a existência de Deus pela concupiscência de seus próprios desejos, andavam na impiedade, errando. E essas pessoas foram destruídas pela água. Ele fala do dilúvio. E no 3,7 ele lembra que essa terra toda agora será destruída, não por água mais, mas será destruída pelo fogo. E ele diz que, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Ele vai exortar, fica firme na fé. Mas ele diz que essa terra será destruída pelo fogo, correto? Não a humanidade, como ele diz, o mundo jaz no maligno. Ele não está falando da terra, ele está falando sobre a humanidade, que vive sob a influência de Satanás. E se caso for, o que eu não creio dessa forma, ele está falando da humanidade. O mundo, como o planeta Terra, pior ainda, porque entregou todo o planeta Terra na mão de Satanás para reger esse mundo. E caso Deus tivesse entregue o planeta Terra na mão do diabo, é sinal que ele não tem interesse nenhum nisso daqui. Mas vamos ficar com 2 Pedro 3,7, quando ele diz que a terra será destruída. Ora, então qual o interesse de Deus tem nessas coisas materiais? Devolver para ele. Mas e vai para ele mesmo essas coisas? Não vai para ele. Essas coisas que a gente entrega, o dinheiro, uma vaca, um leitão, 1 quilo de soja, de feijão, não vai para Deus. Essas coisas ficam aqui na terra mesmo. Então não vão para Deus. Você parou para pensar? As pessoas dizem assim, não, tudo é de Deus e volta para Deus. Mas Deus não tem interesse nessas coisas. Eu vejo o próprio Deus com interesse no ser humano, na humanidade, na alma dele. Então esse argumento que o planeta inteiro é de Deus e que nós devolvemos um tanto das coisas que ganhamos, o dinheiro, porque isso também provém de Deus, ele é falho quando diz que Deus vai destruir esse mundo. No céu não entra nada material, não entra carne nem sangue. É um texto para se aprofundar melhor, parar e pensar. Deus tem real interesse nessa terra, já que ela vai ser destruída completamente? Não como os testemunhos de Jeová creem, que o milênio vai ser eterno aqui na terra. Nós cremos que haverá um milênio, ele será nessa terra. Eu aprendi dessa forma. Mas depois essa terra e esses céus, todos os planetas, o universo serão destruídos. Assim, pelo menos, eu aprendi. Eu gostaria que não fosse destruído o planeta Terra. Gostaria que não fosse destruído os planetas e o universo. Mas Pedro diz que não, que os céus, no plural, será destruído. Não há um versículo sequer no Novo Testamento que fala a respeito do dízimo. A única vez que se fala no dízimo no Novo Testamento é quando Jesus Cristo repreende os fariseus e os escribas a respeito da forma como eles faziam, que hipocritamente davam o dízimo da hortelã e do cominho, mas arrancavam tudo que as viúvas e os órfãos tinham. O dízimo faz parte do sistema levítico. As 11 demais tribos trabalhavam e uma tribo, a tribo de Levi, abre parênteses. Quem canta na igreja não é levita, ele não faz parte da tribo de Levi. Ele é apenas músico ou cantor. Fecha parênteses. A tribo de Levi não existe mais. A tribo de Levi servia para cuidar do templo de Salomão. No tempo de Jesus, o templo ainda
existia. Porém, ele disse assim, não ficará pedra sobre pedra desse lugar que não seja derribada. Os apóstolos, os discípulos na época estavam maravilhados com a construção. E Jesus disse que ele seria destruído. Ele foi destruído no ano 70. General Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Logo, se o templo não existe mais, não existe também a tribo de Levi. A tribo de Levi foi dispersa. Naquela época foram dispersas todas as tribos que restavam, se é que restavam alguma, foram dispersas. Israel voltou a ser nação só em 1948. Até então não se ouvia falar. Cadê as demais tribos que ninguém sabe onde foi parar? E a de Levi, pior ainda. Onde está a tribo de Levi? Onde está o templo para nós servirmos conforme fala Malaquias 3:8? Quando Deus fala ali, pergunta, roubará o homem a Deus? Sim, nos dízimos e nas ofertas alçadas. As ofertas são bíblicas. 2 Coríntios 9:6. Porquanto aquele que oferta com alegria, não por tristeza ou necessidade, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então, esse roubará, botar pressão e dizer que o diabo vai arrancar tudo de você, não cabe, porque o templo de Salomão não existe mais. A casa do tesouro era um lugar onde o povo levava o alimento para sustentar a tribo de Levi. Ficava ali. Então, quando Deus está cobrando o povo, é porque eles não serviam a Deus. Ele está lembrando da forma hipócrita que o povo servia a Deus. Ele fala em Malaquias 3 que os antepassados serviam a Deus de uma forma hipócrita. Ele não está cobrando o dízimo, mesmo que não serve também, mesmo que tivesse cobrando o dízimo. Cobrando para aquela época. Ele está repreendendo a forma que o povo faz, que é a hipocrisia. Torna o início para terminar. O templo de Salomão não existe mais. Não tem por que sustentar a tribo de Levi. Posso ter falado muito rápido e me atrapalhado, confundindo o mundo e a humanidade, mas uma coisa é certa. Vamos estudar e olhar, ver e analisar. Deus realmente tem interesse nas coisas materiais dessa terra? É óbvio que não. É óbvio que Deus não está interessado. Então, quando os camaradas dizem que o mundo inteiro é de Deus, que você tem que devolver 10% desse mundo para Ele, por que Deus quer esses 10%? Para quê? E se mesmo que chegasse a Deus, o que Ele faria? Observação. Esse 10% não vai para Deus. Não vai para Deus. Ele fica mesmo aqui. Então, esse argumento que Deus quer os 10% de tudo que nós temos aqui nessa terra, ele é falho, não subsiste, quando nós sabemos que Deus não tem interesse nenhum nessa terra amaldiçoada e caída. Maldita é a terra, Adão, por causa do teu pecado. Essa terra, perante a Bíblia, é maldita. A Bíblia diz também que ela geme, anseia pelo dia da redenção. Essa terra está cada dia pior, como uma mulher grávida, ela vai sentindo as dores. Assim são os terremotos, assim são os furacões, até o dia da destruição total. Não ficará essa terra, não ficará nada desse lugar. Deus não tem interesse nesse lugar, tenho certeza. Mesmo porque nós temos a Jerusalém celestial prometida para todos os salvos em Cristo Jesus. Deus abençoe.